Vamos tratar agora das regras relativas ao processamento da prestação de contas, o seu julgamento, fiscalização dessas contas pela Justiça Eleitoral. Quem deve prestar contas à Justiça Eleitoral? Todos os candidatos e todos os partidos políticos em todas as esferas. Diretórios municipais de partidos políticos ou comissões provisórias devem contas à Justiça Eleitoral, ainda que a eleição seja estadual. Quanto aos partidos políticos, devem contas à Justiça Eleitoral apenas aqueles que estiverem vigentes após a data prevista para o início das convenções partidárias, ou seja, o dia 20 de julho. A quem candidatos e partidos políticos devem prestar contas? Os órgãos partidários municipais prestam contas ao juiz eleitoral. Os candidatos à eleição estadual e os diretórios estaduais de partidos políticos ao TRE. E o candidato à presidência da República e seu diretório nacional prestam contas ao Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a circunscrição específica, ocorre a prestação de contas. E quando se presta contas? Em relação às contas de primeiro turno, o prazo é o dia 6 de novembro de 2018. Em relação ao segundo turno, o dia 17 de novembro. A única forma de prestar contas à Justiça Eleitoral é mediante a utilização de um sistema próprio da Justiça Eleitoral, que é o sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. A ausência de movimentação financeira não isenta ninguém de prestar contas. A obrigação de comprovar que não houve movimentação de recursos acontece justamente no processo de prestação de contas. E a prova de uma eventual ausência de movimentação financeira acontece apenas pela apresentação de extratos bancários zerados ou pela declaração do gerente do banco em que a conta foi aberta de que não houve movimentação de recursos naquela conta bancária. A súmula número 16 do TSE está revogada já desde 2004 e, portanto, não existem outros meios de provar a ausência de movimentação financeira de recursos em campanha, daí porque a abertura de conta bancária tempestivamente para registrar integralmente ou a movimentação ou ausência de recursos em campanha é essencial. Para as eleições de 2018, teremos prestações de contas parciais. Todas as doações financeiras devem ser declaradas à Justiça Eleitoral em até 72 horas, mediante o uso também do sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. E de 9 a 13 de setembro ocorre uma prestação de contas parcial, que é geral, desde a movimentação inicial dos recursos havidos em campanha até o dia 8 de setembro. Estes prazos devem ser cumpridos e, no decorrer da prestação de contas parcial, já começa o exame das prestações de contas. Quem tem dever de prestar contas à Justiça Eleitoral? Aqueles que renunciaram, foram substituídos, tiveram indeferimento do registro, todos eles devem prestar contas à Justiça Eleitoral. Se houver solicitação de registro, já nasce a obrigação de prestação de contas. Se o candidato falecer, a obrigação de prestar contas também persiste. Neste caso, o administrador financeiro presta as contas naquilo que for possível. Não havendo administrador financeiro, o partido político presta as contas também dentro daquelas informações que forem conhecidas e possíveis. Mesmo não tendo havido a campanha eleitoral, há o dever de prestar contas e é responsabilidade do candidato prestar as suas próprias contas. O partido político presta apenas as contas do seu próprio partido. É obrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas por conta da natureza judicial desses processos. Também é obrigatória a identificação de contador, que assume a administração das contas, acompanha a arrecadação de recursos e realização de despesas e assina a prestação de contas. No que se refere à composição da prestação de contas, as contas são compostas por informações e por documentos. As informações são todas lançadas no sistema de prestação de contas de campanha eleitoral. Ali estão, de fato, todas as informações de contas relativas à arrecadação de recursos e realização de gastos. A estas informações lançadas no SPCE devem ser juntados alguns documentos que não são passíveis de produção pelo sistema, como, por exemplo, os extratos bancários, a procuração do advogado,
a autorização do órgão de direção nacional para assunção de dívida, as provas de recolhimento de sobras de campanha, os documentos fiscais de fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha para aferição pela Justiça Eleitoral, dentre outros. A entrega das contas na Justiça Eleitoral nestas eleições será diferenciada. Nós teremos contas prestadas pelo processo judicial eletrônico nos tribunais e processos físicos de prestação de contas nas zonas eleitorais. As contas parciais serão sempre prestadas, como sempre foram, diretamente pela internet e nos tribunais serão autuadas no processo judicial eletrônico. A prestação de contas final, uma vez autuada a prestação de contas parcial, serão juntadas. As contas finais serão juntadas às contas parciais, porque as contas parciais já estarão sendo examinadas. É preciso protocolar, depois de encaminhar pela internet, pelo SPCE, a prestação de contas propriamente dita, é preciso protocolizar na Justiça Eleitoral o extrato de prestação de contas, digitalizado e assinado, no caso dos tribunais, e sem digitalizar nas zonas eleitorais onde nós temos os processos físicos. Também nos tribunais, todos os documentos que devem ser apresentados precisam ser digitalizados e encaminhados utilizando-se uma mídia eletrônica. No caso das zonas eleitorais, não. Os documentos devem ser entregues diretamente, porque nas zonas eleitorais nós teremos ainda, nesta eleição, processos físicos. Os processos judiciais eletrônicos estarão implantados nas zonas eleitorais a partir do exercício de 2019. É possível impugnar contas prestadas à Justiça Eleitoral e o prazo é o de 3 dias da publicação do edital, quando a Justiça Eleitoral dá conhecimento de toda a movimentação financeira que foi prestada por candidatos e partidos políticos. Teremos nas eleições de 2018 prestação de contas simplificada. A regra é a da legislação eleitoral. Cabe prestação de contas simplificada em municípios com menos de 50 mil eleitores. Não é o caso da eleição de 2018, porque a circunscrição neste caso é o Estado da Federação. Na hipótese específica de nosso Estado, o Estado de Santa Catarina. Também cabe prestação de contas simplificada, e esta regra se aplica nesta eleição, a todos que tiverem movimentação financeira de no máximo R$20 mil. Este valor será atualizado pelo TSE e divulgado, ainda não foi, e é aplicável a qualquer eleitorado. Movimentação financeira até este valor, prestação de contas simplificada. Veja, as contas simplificadas não são simplificação de contas. A análise é que é simplificada e informatizada. E o fato de ser simplificada e informatizada não caracteriza a superficialidade do exame, mas apenas e tão somente a integral informatização. E é possível adotar a análise simplificada de contas nestas eleições para todos os candidatos não eleitos. A resolução do TSE autoriza assim proceder. A diferença do exame também das contas simplificadas, em questão de processamento, é que elas são realizadas sem diligências, desde que verificadas cumulativamente 3 hipóteses. A primeira delas é a inexistência de impugnação. A segunda é um parecer técnico conclusivo sem irregularidades. E a terceira, um parecer favorável à aprovação pelo Ministério Público. Neste caso, as contas são julgadas sem que seja realizada qualquer diligência. Se o magistrado, por ocasião do julgamento, não considerar suficientes as informações que lá estão, neste caso, ele pode ainda assim determinar a realização de diligências e as contas serão reexaminadas tanto pelo órgão técnico que examina as contas, quanto pelo Ministério Público Eleitoral.